E quanto tempo dura uma operação de swing trade nesses tipos de mercados? Tanto mercado em ações no Brasil, mercado em ações no mercado americano, criptomoedas, mercado de pares de moedas. Essas operações têm entre 2 dias a 3 meses de duração, mas o mais comum é que em 2 semanas sejam encerradas as operações que batam no alvo nessas operações, né? Antes de você entrar numa operação, você também tem que saber qual é o lucro previsto naquela operação. Tem aula minha aqui no canal ensinando a você como traçar um alvo de ganho em uma operação. É excelente para você ganhar dinheiro no mercado. Você não tem que entrar numa operação esperando que vai se valorizar para sempre. Não. O preço do ativo ele tem um teto limite, vamos dizer assim, de valorização, até que chegue em um determinado ponto em que ele caia novamente ou que haja uma grande correção. O preço do ativo ele nunca sobe direto ou desce para sempre. É isso que você tem que ter em mente. O preço do ativo ele funciona como ondas, né? Ele vai subindo, tem uma grande impulsão, uma pequena retração, logo depois uma grande impulsão novamente. Porém, esse movimento não é para sempre no mercado, então é por isso que você tem que trabalhar com alvos de ganho nas suas operações. E esses alvos de ganhos, para serem atingidos, têm a duração entre 2 dias a 3 meses, sendo que em 2 semanas é o mais comum para ser realizado esse lucro e você colocar o dinheiro no bolso. E quanto de retorno, quanto de lucro eu posso esperar por essas operações de swing trade, por cada operação, por cada trade? O que eu ensino aqui para você é você operar com alvos acima de 10% de retorno, ou seja, com alvos acima de 10% de rentabilidade por trade. Mas nem sempre isso é possível, às vezes o gráfico sobe, o preço do ativo sobe, depois tem um retorno, então nos dá 1, 2, 3% de retorno. Porém, em outras operações, que também é muito comum, nessas operações, inclusive os alunos da Fórmula fazem isso, operações de 10, 20, 30, 40, 50% de rentabilidade por trade. Isso é o retorno previsto, por quê? Porque está trabalhando com o tempo gráfico correto, que são tempos gráficos maiores, e um mercado mais fácil para estar operando. Então você consegue diversificar, ou seja, trabalhar em vários ativos ao mesmo tempo, com esses alvos de retornos bem maiores. E se alguma operação, é certo que alguma operação vai ter um certo prejuízo. Por quê? Por mais que você esteja operando a favor da tendência, não quer dizer que você vai acertar sempre. Não, só quer dizer que você está operando a favor da sua probabilidade. Se o ativo está subindo, a probabilidade é que ele continue a subir por mais alguns movimentos. Então, você operando a favor da tendência, você tem a probabilidade ao seu favor. Porém, vamos supor que a probabilidade de acerto seja de 70%, 80%, 90%. Tem aqueles 10%, tem aqueles 20%, 30% em que você possa errar. Então você tem um nível de risco, ou seja, o preço do ativo, um desses ativos que você está operando, pode não bater no seu alvo, pode não dar um retorno previsto e com isso pode te dar um certo prejuízo. Mas é importante que você saiba que prejuízo no mercado financeiro ele é controlado. Você utiliza o stop, que é aquele preço limite na sua operação, que diz para você, que diz para o mercado, esse aqui é o preço limite em que eu vou estar perdendo. Não perco mais do que isso, eu não aceito perder mais do que isso nessa operação. Enquanto isso, você está posicionado em várias operações em que a probabilidade está ao seu favor, ou seja, você está tendo lucro com aquelas outras operações. Então, na operação que te deu prejuízo, no conjunto das operações, você teve ganho, porque todas as outras operações te deram lucro. E isso é operar a favor da probabilidade e esse é o retorno previsto em uma operação. São retornos altos, desde que você trabalhe com assertividade. Você não está aqui no mercado para ganhar 1, 2, 3%. Você está aqui no mercado para ter alta rentabilidade, para realmente ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Não é para mendigar 1%, 2%. Quando uma pessoa ganha sempre 1 ou 2%, é comum que ela esteja encerrando a operação, é muito provável que ela esteja encerrando a operação devido à ansiedade dela. Se o seu alvo é de 1 ou 2%, ou se você encerra uma operação com lucros de 1 ou 2% sempre, qual o tamanho do seu stop? Seu stop no mercado financeiro vai acabar sendo muito mais alto que isso ou igual a isso. Então, no final do mês, no final da semana, no final do semestre, a conta não fecha. O seu stop tem que ser menor do que o seu ganho. O seu ganho você tem que ganhar muito dinheiro. Se der algum prejuízo, você corta aquele prejuízo o mais breve possível com um stop curto.